Oi, turma, tudo bem? Gente, vamos dar seguimento aqui à nossa aula de ecologia, tá? Vamos falar hoje sobre pirâmides ecológicas. Para você entender pirâmides ecológicas, você tem que ter entendido a aula passada, tá? Que foi sobre cadeias e teias alimentares. Então, se você não entendeu a aula passada, volte lá antes de partir para essa aula aqui. Bom, eu chamo de pirâmide ecológica, gente, uma forma gráfica de representar a cadeia alimentar. Então, eu digo que é uma forma gráfica. O que é uma forma gráfica? É um desenho, é um símbolo, ó, veja. Ó, olha aqui embaixo. Não parece uma pirâmide mesmo, aquela do Egito? Se eu pego essa pirâmide aqui e vou virar o caderno, ó, e viro assim, sabe aqueles gráficos em coluna? É isso, é um gráfico em coluna, mas ao invés de estar assim, eu analiso assim, como se fosse uma pirâmide. Então, a pirâmide ecológica, ela é um desenho, um gráfico, onde eu represento a cadeia alimentar e procuro entender algumas relações entre os seres vivos da cadeia alimentar. Tudo bem? Elas podem ser de 3 tipos: a pirâmide de números, a de biomassa e de energia. É muito fácil, muito tranquilo. Quer ver? Pirâmide de números. Gente, se é de números, observe aqui. 500, 300, 1. Ela indica o número de indivíduos na cadeia alimentar. Observe que na pirâmide ecológica, a base, ó, ela é maior, porque, em geral, os primeiros níveis tróficos, eles têm que ser maiores do que os posteriores. Por quê? Porque um predador não se alimenta de uma única planta, por exemplo, tá? Observe que na pirâmide de número eu tenho a seguinte relação. Na base, o produtor, 500 plantas, o consumidor primário, 300 gafanhotos, o consumidor secundário, uma ave. O que isso quer dizer? Quer dizer que são necessárias 500 ou 5.000, né? São necessárias 5.000 plantas para alimentar 300 gafanhotos. E 300 gafanhotos são necessários para alimentar uma ave. Não é uma cadeia alimentar, ó. A ave come gafanhoto, o gafanhoto come planta. A relação é essa. São necessários 5.000 plantas para alimentarem 300 gafanhotos para alimentarem uma ave. E olha que interessante, este desenho, esse formato, ele pode ser invertido. Então, a pirâmide de números, ela pode ser invertida. Quer ver? Olha, observe aqui. Essa pirâmide aqui, veja que ela está de cabeça para baixo, não está? Então, ela pode ser invertida. Não interessa se ela está de cabeça para baixo, porque ela é real. Perceba que aqui eu tenho na base uma árvore. Nessa árvore vivem 2 macacos, então 2 macacos que se alimentam dessa árvore. E nesses 2 macacos eu tenho 600 piolhos. Gente, é uma situação real? Extremamente real. Então, a pirâmide de números, ela pode ser invertida. Olha essa aqui do lado ainda, ó. Ela é uma invertida diferente. Eu tenho na base 20 capins. 20 capins são necessários para alimentar um boi. E esse um boi tem na pele dele 300 carrapatos. Isso aqui é real? É extremamente real. Claro que você vai considerar, gente, um tempo, né? Por exemplo, esses 20 capins, eles alimentam um boi? Sim, mas por quanto tempo? Um dia, né? Se eu pensar em um mês, aí vai ser necessário mais capins. Mas tá vendo como que é fácil? Pirâmide de biomassa. Biomassa. Vamos definir biomassa, gente. Biomassa. Massa dá a ideia de medida, não dá? De peso, por exemplo, de balança, de quantidade de matéria. Bio vem de vida, então biomassa é a matéria viva, né? A biomassa representa a quantidade de massa seca, ou seja, a quantidade de matéria orgânica dos organismos da cadeia alimentar. Vamos analisar um pouquinho a biomassa antes de olhar a pirâmide, tá?
Quando eu digo que a biomassa é a quantidade de massa seca, o que é massa seca, turma? Massa seca é quando eu pego, por exemplo, uma árvore, coloco essa árvore numa estufa para ela desidratar, para ela perder água. O que sobra é a matéria orgânica, é a massa. E aí eu peso. Se eu peso, veja que a biomassa ela tem unidade, ela pode ser grama, quilograma, tonelada. Aqui no exemplo eu usei grama para seguir o seu livro, tudo bem? Mas a biomassa é isso. Imagine uma árvore, cortei com raiz e tudo, tá? Coloquei numa estufa, a água secou. O que sobra é a massa seca. Isso é a biomassa. Eu também posso falar que é matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Proteína, carboidrato, lipídio. O que não é água e sal mineral, matéria orgânica, ok? E eu consigo analisar essa pirâmide com a massa seca dos indivíduos na cadeia alimentar. Observe aqui, ó. Essa é uma pirâmide, né, ó, e perceba que ela não está invertida. Eu tenho aqui 4 níveis tróficos. 1, 2, 3, 4. Na base, eu tenho quem? A planta, tá? Pode ser capim. E olha que interessante. 200.000 gramas são necessárias para alimentar 20.000 gramas de inseto, que são necessários para alimentar 2.000 gramas de sapo, que são necessários para alimentar 200 gramas de cobra. Perceba que a pirâmide de biomassa, nesse exemplo aqui, ó, a quantidade de biomassa está transferida para o próximo nível trófico, está sendo diminuído. E observe ainda que eu analiso a quantidade de biomassa numa área, né? Por exemplo, ó, 200.000 gramas por metro quadrado. Então, por exemplo, se eu analiso essa cadeia alimentar aqui, ó, planta, inseto, sapo, cobra, eu tenho 200.000 gramas por metro quadrado, sendo necessários para alimentar 20.000 gramas por metro quadrado de inseto. E a pirâmide de biomassa, ela pode ser invertida se o fator tempo não for considerado. Vou até grifar aqui, ó. Ela pode ser invertida? Pode. Só que eu não posso levar em consideração o tempo. Por exemplo, olha essa pirâmide aqui. Eu tenho aqui, na base, o fitoplâncton, que são as algas que vivem na água. E eu tenho em cima o zooplâncton, que são os animais errantes. Perceba o seguinte, a pirâmide está invertida, não tá? Compare este desenho aqui com este daqui de cima. Essa aqui está normal, essa aqui está invertida. Ela pode ser invertida? Pode, se eu não levar em consideração o tempo. Como assim? Gente, nós sabemos que o zooplâncton come o fitoplâncton. A cadeia alimentar é essa. A alga é o produtor, que é o fitoplâncton. Os animais, que são os zooplâncton, são os consumidores primários. Como que esse tanto de zooplâncton aqui vai sobreviver com poucas algas para eles se alimentarem? Isso acontece, sim, na natureza, mas em um curto intervalo de tempo. Logo, essas algas do fitoplâncton, elas têm que reproduzir e ficar com a base maior para poderem sustentar o zooplâncton, ok? Então, isso é real, mas eu tenho que analisar, tenho que observar que é só por um curto espaço de tempo. E por último, turma, e a mais importante de todas, talvez, é a pirâmide de energia, tá? Energia. Pirâmide de energia, ela representa a quantidade de energia acumulada em cada nível trófico. Então, perceba que eu tenho aqui uma outra cadeia alimentar. Capim, inseto, sapo e cobra. E perceba que energia em biologia, tá? Eu tenho unidade, que é a quilocaloria, kcal. Então, perceba que na base eu tenho sempre o produtor. Então, o produtor, que são as plantas e as algas, eles detêm a maior parte da energia. Por quê?
porque são eles que produzem a energia através da luz do sol na fotossíntese. Então, o produtor é sempre o nível que tem maior energia. À medida em que a cadeia alimentar ela vai se processando, a energia vai diminuindo. Perceba que eu começo com 1.500 quilocalorias. Quando eu passo para o nível trófico do inseto, esse 1.500 cai para 150, depois quando passa para o sapo cai para 15, depois para 1,5, ou seja, a energia ela tem começo e tem fim. Então, quem tem mais energia são os produtores, quem tem menos energia são os decompositores. Então, observe que na minha pirâmide de energia, o capim, ele armazena 1.500 quilocalorias por metro quadrado por ano. É a maior quantidade de energia da cadeia alimentar. Por quê? Porque a energia quem faz é o produtor através da fotossíntese. E aí, na hora em que esse capim ele for comido pelo inseto, o inseto só vai pegar do capim 150 quilocalorias. Por quê, gente? Porque os ecólogos, através de estudos, chegaram à conclusão que somente 10% da energia é transferida para o próximo nível trófico. Então, o capim, ele produz 1.500 quilocalorias. Só que ele usa muito dessa energia para crescer, para fazer semente, para fazer folha, para sobreviver. Então, ele só passa para o próximo nível trófico 10% dessa energia, que é 150. O inseto aproveita essas 150 quilocalorias e vai usar uma parte dela para poder crescer, para fazer filhote, para botar ovo, para namorar. E só vai passar para o próximo nível trófico 10% da energia. 10% de 150 é 15. Então, o sapo, quando come o inseto, ele só pega desse inseto 15 quilocalorias. Quando a cobra se alimenta do sapo, ela só vai pegar do sapo 1,5 quilocalorias, que corresponde a 10%. Então, perceba que na natureza, a pirâmide de energia, ela tem começo e ela tem fim. Quem tem mais energia, sempre o produtor. Quem tem menos energia, o decompositor. A pirâmide de energia nunca é invertida. Ela nunca pode ser de cabeça para baixo, como é a de biomassa e a de números. Por esse motivo, porque a energia vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Por que que vai se perdendo? Porque ela vai sendo gasta. O capim, para sobreviver, ele faz 1.500 quilocalorias, mas ele usa uma boa parte para viver, para fazer folha, para fazer raiz, para dar semente, para dar flor, assim por diante. O inseto, ele recebe 150 quilocalorias que estavam no capim, mas dessas 150, ele vai usar uma boa parte para se manter vivo, para respirar, para correr dos predadores, para acasalar, para botar ovos. E vai passar somente 10% para o nível posterior, que é o sapo, e assim por diante. Ok? Espero que tenham entendido. Isso não é difícil e até a próxima aula.